Bem-vindos, viajantes do tempo e do espírito, a um portal para o passado, onde segredos ancestrais e verdades esquecidas aguardam para serem redescobertos. Hoje, abrimos as páginas de um livro que transcende eras, um compêndio de sabedoria, fé e mistério, a Bíblia. Dentro deste tomo sagrado, entre as histórias de criação, pactos divinos e batalhas épicas, jaz um conto que tem capturado a imaginação de muitos através dos séculos. A história dos Nefilins, os gigantes da antiguidade, seres nascidos do divino e do mortal, cuja existência desafia nossa compreensão do mundo natural e espiritual. Nossa jornada hoje nos leva além da superfície destas histórias antigas, mergulhando profundamente nas águas da mitologia, teologia e história, para revelar quem eram esses seres extraordinários. Os Nefilins, mencionados brevemente nas Escrituras, mas cujo legado ressoa com questões sobre o bem e o mal, o natural e o sobrenatural, a justiça e o julgamento divino. Como eles vieram a existir? Qual era o seu verdadeiro papel na narrativa bíblica? E o que sua história pode nos ensinar sobre a natureza humana e a busca pela compreensão do divino? Prepare-se para uma exploração sem precedentes, enquanto desvendamos os mistérios dos Nefilins. E lembre-se, ao embarcar nesta viagem pelo passado, mantenha sua mente e coração abertos às maravilhas e ensinamentos que esta antiga história tem a oferecer. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, garantindo sua passagem para mais aventuras incríveis pelas histórias bíblicas que moldaram nosso mundo. Vamos começar. Nossa história começa nas neblinas do tempo, no alvorecer da criação, conforme narrado no livro de Gênesis. Um período em que o divino e o terreno se entrelaçavam de maneiras que hoje só podemos tentar compreender. A Bíblia nos conta sobre os filhos de Deus, seres celestiais que olharam para as filhas dos homens e viram sua beleza. Eles desceram à terra e dela tomaram esposas. Dessa união em comum, nasceram os Nefilins, seres de estatura e força incomparáveis, gigantes entre os homens, cuja mera presença redefinia a paisagem da criação. Esses filhos de Deus e suas esposas humanas deram origem a uma linhagem que a Bíblia descreve como heróis da antiguidade, homens de renome. Mas quem eram esses seres? Eram mais do que simples humanos, dotados de força, sabedoria e habilidades que desafiavam a compreensão. Os Nefilins, como foram chamados, tornaram-se figuras lendárias cujas façanhas e existência provocavam admiração e temor em igual medida. Mas como era a vida desses seres extraordinários? Os Nefilins caminhavam entre os humanos, compartilhando com eles a terra. Contudo, sua existência não era apenas de maravilhas e feitos grandiosos. A Bíblia nos dá a entender que sua presença também trouxe complicação e desequilíbrio. Sua força imensa e sua natureza semidivina os colocavam à parte, em um mundo não totalmente preparado para eles. As lendas sugerem que, em alguns casos, seu poder era usado para dominar e intimidar, o que provocava tensões entre os povos. Não podemos esquecer, porém, da profunda sabedoria e das habilidades que os Nefilins teriam passado para a humanidade. Suas contribuições incluíam avanços em arquitetura, astronomia e agricultura, legados que moldaram o curso da civilização humana. Essa dualidade de influência, tanto construtiva quanto destrutiva, reflete a complexidade da relação entre os Nefilins e os homens. À medida que a presença dos Nefilins se tornava cada vez mais marcante na Terra, a harmonia original entre as criações divinas começou a desvanecer. A Bíblia relata que a maldade se multiplicava entre os homens, e os Nefilins, em sua grandiosidade, talvez tenham contribuído para este cenário de desordem. Foi então que Deus, observando a corrupção abrangente e o afastamento dos caminhos divinos, decidiu enviar o dilúvio, uma purificação cataclísmica destinada a renovar a face da terra. Apesar do cataclismo, o relato bíblico sugere que os Nefilins ou seus descendentes persistiram. Também depois, diz o texto, indicando sua presença mesmo após a purificação divina. Como isso foi possível? Alguns estudiosos e tradições
sugerem que os Nefilins, devido à sua origem parcialmente celestial, possuíam uma resiliência além do comum, permitindo que alguns deles sobrevivessem ou que seus descendentes voltassem a aparecer entre os homens. A lembrança dos Nefilins transcendeu os textos bíblicos, infiltrando-se em diversas culturas e tradições ao redor do mundo. Eles são encontrados nas lendas de gigantes, heróis e semideuses, que desempenham papéis cruciais na mitologia e no folclore. Estas histórias refletem a fascinação humana por seres que habitam os limites entre o possível e o impossível, entre o celestial e o terreno. No entanto, a influência dos Nefilins não se limita apenas a histórias e mitos antigos. Eles também deixaram sua marca na linguagem, na arte e na literatura, servindo como símbolos de poder, desafio e transcendência. Através dos séculos, artistas e escritores buscaram capturar a essência desses seres magníficos, refletindo sobre sua existência e o que ela significa para a compreensão humana do divino e do monstruoso. Portanto, a história dos Nefilins, tão enigmática quanto inspiradora, continua a ecoar através do tempo, um lembrete constante da nossa busca por entender o universo e nosso lugar nele. Eles nos desafiam a olhar além do conhecido, a imaginar o que poderia existir nas fronteiras do nosso mundo e do próximo. Conforme as sombras da nossa jornada pelos corredores do tempo começam a se dissipar, retornamos ao presente, trazendo conosco os ecos de uma história que transcende eras e culturas. A saga dos Nefilins, esses seres colossais que caminharam entre nós, serve como um farol, iluminando as profundezas da nossa busca por compreender o mundo além do visível, além do que é imediatamente compreendido. Eles são testemunhos das intersecções entre o humano e o divino, o mitológico e o histórico, desafiando-nos a questionar e expandir nossas próprias percepções da realidade. Por meio da história dos Nefilins, somos convidados a explorar a riqueza de significados encontrados nas antigas escrituras, a reconhecer a complexidade das narrativas que moldaram nossas crenças e valores. Este conto nos lembra que em cada mito, em cada lenda, reside uma verdade a ser descoberta, uma lição a ser aprendida sobre nós mesmos e sobre o universo que habitamos. E assim, com corações e mentes abertos, concluímos nossa exploração, mas não a nossa busca. Que esta jornada pelos domínios dos Nefilins inspire em você uma curiosidade insaciável, um desejo de buscar além das histórias contadas para encontrar as verdades escondidas nas entrelinhas do tempo e do espaço. Agradeço por me acompanhar nesta aventura. Se você encontrou valor neste relato, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Juntos, continuaremos a desvendar os mistérios do passado, enriquecendo nossa compreensão do presente e, talvez, moldando o nosso futuro. Até a próxima, exploradores do desconhecido.